a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Glória a Jesus, a nossa fonte de água viva. Quando nós bebemos dessa fonte, nunca mais tornamos a ter sede, porque acaba aquela sequidão da nossa alma, ele acaba com tudo aquilo que faz a gente sentir vontade de beber em outras fontes. O Senhor, ele já sacia a nossa sede, e é sobre isso que nós iremos tratar aqui no sábado à noite. Então, se você conhece alguém que está precisando beber dessa fonte, essa água vai estar chamando aqui sábado à noite. Traga, porque ela vai beber e ela nunca mais vai tornar a beber em outras fontes. As crianças, vamos adorar o Senhor Jesus.
Glória a Deus, vamos orar pelas crianças. Pastor William, por favor, faça essa oração. Louvamos Deus, a beleza da tua santidade, adoramos a ti, pedimos toda a honra, toda a glória, nesse momento queremos entregar as pessoas mais uma vez, os seus cuidados, as nossas crianças, não só as que estão, Senhor, adorando a ti, mas todas as crianças espalhadas por toda a terra, Senhor, aquelas, Senhor, que porventura estão sendo vítimas de alguma violência. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa enviar os seus anjos, Senhor, tão poderosos, Senhor, para libertar essas crianças, Pai, em nome de Jesus. Aquelas que estão nos hospitais, Senhor, internadas, eu te peço também, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar visitando o coração de cada uma delas, dos seus pais, dos seus familiares, Senhor, que elas possam estar sentindo o refrigério pelo Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Proteja as nossas crianças, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o mundo, Senhor, já é maligno, Senhor, mas eu te peço em nome de Jesus, a cobertura espiritual que os pais têm dado a essas crianças, que possam, Senhor, estar vindo alto sobre a vida delas, que elas possam, Senhor, estar sendo alicerçadas na tua palavra, Senhor, que nada, Senhor, nenhum doutrinamento, Senhor, nenhum ensinamento, Senhor, vindo do inferno, Senhor, possa tirar essas crianças do caminho, Senhor, para o qual elas estão sendo ensinadas, Senhor, e direcionadas, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor. O futuro dessas crianças, Senhor, está nas tuas mãos. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa dar a cada uma delas uma opção, Senhor, como o Senhor tem preparado para a vida delas, Senhor. Para a honra e glória do teu nome. Eu oro a ti e suplico, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, por sentar. Já tem um envelopezinho. Você pode ofertar ao Senhor neste momento, enquanto iremos louvar o Senhor comigo. Seja seus vestidos alvo como a neve, assim diz o Senhor Jeová. Sobre sua cabeça, olhos de alegria, para te renovar, para te guiar.
vida, da nossa alma. Tu és o nosso Salvador, Pai. E nós queremos te agradecer por essa tão grande salvação que nos alcançou, meu Deus. Muito obrigado por ter no meio, Senhor, de um mundo terrível. O Senhor nos salvou, o Senhor nos escolheu, nos remiu, nos limpou. E nessa noite nós estamos aqui, Senhor, nesse lugar maravilhoso, separado por Ti, Pai, para, Senhor, nos alegrarmos, Senhor, para entoar nossos louvores a Ti, Senhor, onde somente a Tua presença está neste lugar, Pai. Essa presença maravilhosa que cura, essa presença maravilhosa que transforma coração, essa presença maravilhosa que cura, que transforma, Senhor, e que nos liberta dos pecados, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. É a oração de gratidão que nós temos a Ti, Pai. E nesse momento nós queremos ouvir a Tua voz mais uma vez, Pai. Esteja, Senhor, usando o tempo dito, Pai, para falar para nós, Senhor, aquilo que nós desejamos, Senhor, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Fala para nós mais uma vez, em o nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pastor Samuel. A paz do Senhor, irmãos. Amém. O pregador hoje vai ser o pastor Luiz. Dependendo da escola bíblica, pedindo os professores, diretores do culto, ficar um pouquinho, ficar até a palavra aos irmãos. Eu queria fazer um pedido de oração por o pastor Pedro Assis. A maioria dos irmãos talvez não conheça, lá da Bahia. Ele está mal, está internado no hospital lá na igreja de São Estevão. Ela conseguiu orar por ele. Ela deixou algum tempo atrás tudo em São Paulo e foi para a Bahia pregar no sertão da Bahia lá, e hoje tem uma grande igreja lá em Rafael Jambeiro, o papai que ele iniciou. Vamos ficar de pé? Dá o pastor aí. Pai de amor, obrigado por este momento. Peço que o Senhor derrame sobre todos nós o Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, iluminados, e as nossas mentes possam ser aclaradas, ó Deus, com o brilho do Teu Espírito Santo, para que possamos receber a Tua palavra que certamente vem de encontro às nossas necessidades, de bom grado, e possamos receber com alegria do Teu servo, e dar-nos a graça de ficarmos atentos, porque sempre o Senhor tem algo para falar para nós. Em nome de Jesus, eu quero e te agradeço. Amém. A paz do Senhor, aproveitando que estamos de pé, abra a sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Podemos sentar, feliz por estar na casa do Senhor, adorando o Senhor. Deus é bom, né? Eu gosto muito de assistir um filme. Eu falo que eu gosto de assistir porque eu assisto 10, 20 vezes. É o filme Deus Não Está Morto. Tem um pastor que ele fala assim, em das adversidades, em meus problemas, ele fala assim: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Nós devemos sempre crer nisso, não só da boca para fora falar, mas acreditar no Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Eu escolhi como tema da nossa mensagem para hoje o perigo de um coração não arrependido. Eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos, desde que possa a sua Bíblia, e falar um pouco sobre esse tema: perigo de um coração não arrependido. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos fala que o coração alegre aformoseia o rosto, né? E tem dito
muito daquilo que o coração está cheio. Então, existe a palavra de Deus, ela fala sobre o poder que há na língua, e existe o motivador, né? Que muitas das vezes faz com que a gente venha abrir a nossa boca, falar algo que vai entristecer, que vai gerar consequências negativas na vida de outras pessoas, que vai gerar muitas das vezes consequências negativas no meio de uma sociedade, né? Muitos boatos que a gente, quem gosta de acompanhar a reportagem, ler sobre a história do mundo, vai ver que muitos poderes, impérios econômicos, muitos deles foram destruídos simplesmente por se gerar um boato, por falar algo que não é verdade, e às vezes trazem consequências terríveis. E como eu disse aqui sobre o dito popular, que fala, daqui a pouco ela fala daquilo que o coração está cheio, e o texto bíblico que fala que o coração alegre formoseia o rosto. Nós podemos chegar à conclusão desse versículo que nós lemos, um versículo anterior a esse, que fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E aí a resposta desse texto, a resposta desse versículo, dessa pergunta, vem no versículo, logo no versículo a seguir, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. O Senhor, Ele nos conhece. Mas não sobre isso que eu quero falar sobre as consequências que um coração não arrependido pode gerar, não só na vida da própria pessoa, mas na vida de outras pessoas também. E para isso eu quero compartilhar com vocês um versículo que é muito conhecido, que está lá, que está no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 1 ao 9, que conta a história de dois irmãos, bem conhecidos já, a história de Caim e Abel, que eram dois irmãos, eram dois trabalhadores, eram duas pessoas que exerciam profissões diferentes, e um belo dia, ambos decidiram ofertar ao Senhor, cultuar ao Senhor, levar ao Senhor uma oferta de gratidão ao Senhor. E nós sabemos o que aconteceu, né? E eu estava me perguntando, hoje eu estava pensando sobre isso, e eu falei assim, o que foi que matou Abel? O que foi que matou Abel? Será que foi a pedrada? Não sei se me lembro se foi uma pedrada que o seu irmão deu nele, tentou contra ele, matou o seu irmão Caim, matou Abel. Será que foi uma flechada? Será que foi a espada? O que foi? O que matou Abel? Depois de estudar, depois de refletir sobre todo o episódio que aconteceu, que envolveu essa tragédia entre dois irmãos, o que matou Abel foi um coração não arrependido. Deus, Ele não rejeitou Caim. Deus, Ele não sentenciou Caim à morte por não ter recebido dele a sua oferta. Deus não condenou Caim ao inferno porque não aceitou a sua oferta. Deus simplesmente disse para ele: por que está decaído o teu semblante? Se você tem um coração bom, a sua oferta será aceita. Se as suas atitudes foram atitudes boas, a sua oferta será aceita. Se você tiver um coração quebrantado, contrito, a sua oferta será aceita. Deus estava, de uma certa forma, dialogando com Caim, para dizer a ele: faça melhor, faça diferente. Que a sua atitude, que o que o impulsionou a trazer uma oferta a mim seja diferente, haja de uma forma diferente. Vai lá, começa tudo de novo. Mas o que levou Caim a tirar a vida do seu próprio irmão foi um coração não arrependido. E aqui a palavra de Deus, ela nos deixa muito claro isso. Quando Deus ele chama a atenção de Caim, quando Deus ele, antes de tudo isso acontecer, porque Deus ele não vai questionar Caim, Deus ele não vai chamar a atenção de Caim, entender Caim depois que ele tira a vida do seu irmão, foi antes. Ele podia ter se arrependido, antes ele podia
ele não fez isso. Ele tirou a vida do seu próprio irmão. O outro versículo, um outro texto que me chamou muita atenção e me fez refletir e pensar sobre um grande homem de Deus. A palavra de Deus ela faz menção de uma forma tão extraordinária desse homem que até mesmo as pessoas achavam ser ele mais importante do que Jesus. E esse homem, João Batista, ele fala assim: não, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E aí, eu já falei muito sobre isso, gosto muito de falar, porque isso vem à minha memória como um filme, quando Jesus ele vem à distância, João Batista está batizando, e ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que matou João Batista? O que tirou a vida de João Batista foi o coração não arrependido. E a palavra de Deus nos fala isso no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 1 ao 2, quando Herodes ele manda prender João Batista. Ele joga João Batista na prisão. Tudo isso porque João Batista chegou para ele e falou assim: não é lícito você possuir a mulher do seu irmão. Não é lícito. O que Herodes podia ter feito? Podia ter se arrependido. O que Herodes podia ter feito? Podia ter pensado, refletido sobre aquilo ali e se arrepender das suas atitudes. Mas o que ele fez? Manteve o homem na prisão até o dia que esta mulher pediu-lhe uma bandeja à cabeça de João Batista. Muitas das vezes o coração não arrependido ele pode levar à morte de um homem inocente. E mais ainda, levar muitas das vezes à morte de um homem de Deus, uma referência espiritual. E esse texto no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 1 ao 2, conta exatamente essa história. Conta, e nesses dois episódios de Gênesis e de Mateus, existe um espaço, existe um tempo, e esse tempo era o tempo do arrependimento. E esse tempo era o tempo de se voltar, atrás, se arrepender das suas atitudes, da forma como estavam agindo, mas assim eles não fizeram. E decidiram agir com as suas próprias mãos e solucionar um problema que se agravou mais ainda. Um problema que levou à morte de dois inocentes. Mas a Bíblia fala de outros episódios que aconteceram e eu vou relatar mais algum deles aqui. Fala sobre um homem, profeta, servo do Senhor, que ele não teve um coração arrependido e por isso ele desejava que uma cidade inteira morresse por conta dos seus erros e dos seus pecados. A palavra de Deus nos conta no livro de Jonas, no capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10, e no capítulo 4, do 1 ao 3. Vai falar sobre Jonas. E nós já sabemos essa história. É uma história que é contada até pelas crianças e fala muito interessante sobre um homenzinho que foi engolido por uma baleia, pelo grande peixe, e vai falar sobre isso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês nesse capítulo 3, nesse capítulo 4, versículo 8 e 10 do 3, e do 1 ao 3 do 4, eu quero chamar a atenção de vocês para um diálogo, para uma conversa que esse homem teve com o Senhor. Depois de desobedecer ao Senhor, depois de não ter feito aquilo que o Senhor mandou ele fazer, ele decidiu fugir para um outro lugar. Deus o trouxe de volta para aquilo que ele deveria fazer. E mesmo assim, nós não vemos um Jonas arrependido. Nós não vemos um Jonas arrependido. E ele foi fazer o que Deus mandou. Ele pregou sobre a cidade. Ele saiu pela cidade gritando que em 40 dias essa cidade será destruída. Em 40 dias essa cidade será destruída. Nenhuma lágrima saiu dos olhos de Jonas.
Quando ele olhava, talvez passando por ele crianças, mães, idosos, homens, mulheres passando por ele, e ele gritando: em 40 dias essa cidade será destruída. Nenhuma lágrima saiu dos olhos de Jonas. Ele não tinha nenhuma pena, nenhuma sensibilidade por aquele povo. E a palavra de Deus nos diz no capítulo 3, versículo 8 e 10, que Deus, ele, depois de ouvir o clamor daquela cidade, depois de ver que aqueles homens, mulheres, aquela cidade inteira, eles propuseram no coração fazendo jejum, buscaram o Senhor, se arrepender, e Deus, ele teve misericórdia daquele povo, e não se via uma gota de arrependimento pelo que Jonas tinha feito. Fugiu, desobedeceu ao Senhor, voltou, clamou sobre a cidade, e depois de ter Deus perdoado aquela cidade, Jonas ele fala para o Senhor, fala assim: eu sabia que isso acontecia, eu sabia que o Senhor tem um coração perdoador, eu sabia. É por isso que eu não queria vir aqui, porque eu sabia. E Deus ainda chama Jonas a um diálogo, conversa com Jonas, mas você não vê um homem arrependido, um coração não arrependido. Ele prefere a morte do que estar indo em direção ao inferno, a ter por ele compaixão, abraçá-lo e conduzir ele ao caminho de vida eterna. Um coração não arrependido prefere ver as pessoas caminhando a passos largos para o inferno do que ter por ela compaixão, e de um coração quebrantado, de um coração perdoador, e de um coração que se coloca como Moisés se colocou diante do povo para clamar pelo povo. Prefere ver morrer a ter misericórdia por ele. O perigo de um coração não arrependido. O perigo de um coração não arrependido faz com que um homem que livrou uma nação, que honrou com a sua atitude um exército inteiro que estava seguindo de chacota pelos seus inimigos, faz com que esse homem seja perseguido pelo rei Saul. E a palavra de Deus nos manda no livro de 1 Samuel, no capítulo 19, versículo 1 e 2. Fala quando Saul, ele chama os seus servos e fala assim: eu quero a morte de Davi. Por quê? Por que matar Davi? Porque Davi matou um gigante. Por que matar Davi? Porque Davi se colocou diante do povo, se colocou diante do exército de Israel, para honrar o exército de Israel, para trazer novamente honra para aquele exército. Foi por isso. Por quê? Porque Saul decidiu tirar a vida de Davi. É porque ele não tinha um coração arrependido. Ele já tinha sido rejeitado pelo Senhor. O Senhor não queria mais um trono. Ele já tinha sido um homem a quem o Senhor disse para ele: porventura eu me agrado mais de sacrifício do que de obediência. E o Senhor o rejeitou. O coração arrependido faz com que as pessoas não voltem-se para si, reconhecendo os seus erros, as suas falhas, se colocando diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus erros e pelos seus pecados, a preferir perseguir a quem está sobressaindo, porque está em comunhão com o Senhor. O coração arrependido faz com que pessoas não tenham importância de ver no outro qualidade, a preferir a sua morte. Mas quando temos um coração benigno, um coração quebrantado, um coração arrependido, aí o efeito que geramos nos outros são de cura, de libertação, paz, amor, restauração e honra. Eu gostaria de compartilhar com vocês o livro de 2
Apocalipse capítulo 5, versículo 6 ao versículo 19. Essa passagem, vocês vão lendo, vocês vão acompanhando, não estou lendo aqui no texto, na nossa palavra, na nossa Bíblia, mas conta a história de uma menina que ela foi levada escrava para uma outra nação, para o outro escravo. O que levaria, qual a consequência que isso gera no coração de uma pessoa que foi arrancada do seu lar? E eu estava pensando ali, refletindo sobre isso. A palavra de Deus não fala sobre essa menina, não fala quem são os seus pais, não fala quem é, da onde que ela veio, não fala isso. Mas eu fico pensando aqui que os pais desta menina, eles poderiam ter sido mortos antes de ela ser levada escrava. Os pais dessa menina, eles poderiam ter sido levados para o campo de concentração antes dessa menina ser levada escrava. Os pais dessa menina poderiam ter sido espancados até a morte antes dessa menina ser levada para a casa de Naamã. Mas só que ela aprendeu. Mas só que o testemunho que ela dá é o testemunho de quem nutriu no seu coração amor, nutriu no seu coração os princípios de Deus, nutriu no seu coração os valores espirituais ensinados pelos seus pais, ensinados pelas autoridades espirituais que habitavam, que moravam, que era onde ela morava. Ela tinha esse conhecimento, e é por isso que ela não poderia ter dentro dela espaço para um coração não arrependido, mas ela tinha um coração puro. E quando ela ficou sabendo que Naamã estava acometido de lepra, ela falou assim: que me dera se o meu Senhor estivesse lá junto com o meu povo. Que me dera se meu Senhor estivesse lá na cidade, porque lá tem um homem que o curaria. Por quê? Por que essa diferença? Porque nós temos uma diferença de uma menina que foi levada cativa, escrava para uma outra cidade. Porque uma menina dessa tem uma atitude tão diferente de Caim, que não sofreu nenhum abuso, que não sofreu nenhuma violência por parte de Abel. Por que essa menina tem um coração tão diferente de Saul, que foi um rei escolhido por Deus, ungido pelo profeta? Por que isso? É porque ela nutriu dentro dela valores, qualidades, princípios que não poderiam gerar nas suas atitudes outra atitude que não fosse de amor. E o coração benigno, o coração quebrantado, o coração arrependido, ele gera na vida de outros cura. E foi isso que aconteceu. No livro de 2 Samuel, no capítulo 9, versículo 2 ao versículo 8, nós vemos a história de Mefibosete, filho de Jonatas. Um coração arrependido, um coração segundo o coração de Deus, faz com que você venha gerar nas pessoas honra. E foi isso que aconteceu. Nós vamos ler lá no livro de 1 Samuel 19, 1 ao 2, um Saul perseguindo Davi para tirar a sua própria vida. E depois passa-se anos, muda-se totalmente o quadro. Davi, agora rei de Israel, ele manda que chame Mefibosete, neto do seu perseguidor, e o honra. Por que isso? Por causa de um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Um coração quebrantado, benigno, arrependido. Ele gera restauração. E nós podemos ver isso no livro de Neemias, no capítulo 1, 3 ao 4, quando algumas pessoas chegam até Neemias, e Neemias fala: e aí?
estão os meus irmãos? Eles falaram: olha, estão dispersos, cabisbaixo, sem moral, sem honra. Os muros de Jerusalém estão caídos, os portões queimados. Eles estão rasados. E a palavra de Deus nos fala, o próprio Neemias narrando. Ele fala então que o semblante caiu, se decaiu. Ele ficou triste, ele chorou, ele jejuou. E aí então ele decidiu restaurar Jerusalém. Por que isso? Sabe quem era Neemias? Era um homem que estava gozando da mais perfeita paz. Sabe quem era Neemias? Era um homem que tinha conceito junto ao rei. Sabe quem era Neemias? Era um homem que tinha todo o conforto que ele, muito mais conforto do que ele merecia, porque ele era um cativo. Era Neemias. E por que se importar? Por que se importar com quem está longe? Por que se importar com a dor dos outros, sendo que não está me atingindo? Por que se importar com uma cidade, com uma terra, com um povo, que eu não tenho mais nada a ver com ele? Porque eu estou muito distante. Por quê? Porque ele era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. E o coração benigno, quebrantado, arrependido, ele gera esse efeito. O efeito de restaurar, o efeito de trazer a honra ao outro que precisa. Ainda que a minha posição esteja sendo uma posição boa, ainda que eu esteja vivendo em uma zona de conforto, a dor do outro é a minha dor, o sofrimento do outro é o meu sofrimento. Por isso Neemias ele decide restaurar. Por isso Neemias ele decide se importar. Por isso Neemias ele decide dizer: a dor deles é a minha dor, o sofrimento deles é o meu sofrimento. Como que está o seu coração? Cuidado. O perigo de um coração arrependido nos torna homicidas. O perigo de um coração não arrependido nos torna homens e mulheres rejeitados por Deus. Porque no livro de Salmos, no capítulo 51, versículo 17, a palavra de Deus nos diz que o coração quebrantado e arrependido do Senhor não despreza. Por isso, queridos, que nós possamos a cada dia e em cada momento trazer dentro de nós um coração benigno, quebrantado, arrependido, para que possamos gerar um efeito de cura, de honra, de restauração na vida do outro e nas nossas vidas também. Que Deus nos abençoe. Sincero carinho, não deixa
possamos sempre voltar para Deus. Nosso coração pode estar sempre ocupado com as coisas de Deus, porque isso naturalmente vai fazer muita mudança na nossa vida. Quero pedir aos irmãos que olhem para o favor, não agradecer, o irmão Capicilene também. Nós fomos invitados para a escola bíblica, das aulas de Jesus, bem firme, todos os dois filhos. E desafio de oração feita pelo justo pode muitos desafios. Então, Capicilene, seu pastor Pedro, e aquelas outras pessoas que você já sabe, nós oramos sempre. Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar o nosso culto nessa noite. Eu pedi ao irmão Júlio que faça a oração. Orar a Deus, Pai que está nos céus, Glória a Deus. Senhor, por mais essa oportunidade, por esses louvores, ó Pai amado. Glória a Deus. Tua palavra, e ó Pai amado, agora pedimos que o Senhor nos leve em paz para os Aleluia. dar-nos uma semana de bênção e de paz. Glória Que a o Deus. Espírito Santo permaneça, Pai amado, presente, vivo, Pai amado, nos avivando a cada dia. Aleluia. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Assim estamos decididos. A paz do Senhor. Está falando aqui a secretária de Cristo Cantino, tá? Vocês vão descer. Arthur, por favor. Atenção dos professores da EBD, por favor, sentar aqui no primeiro banco, por gentileza, super que a gente convoca você.